Oi, pessoal, tudo bem? Sou a professora Ainan e nós vamos hoje para a nossa segunda aula de Química. Então, nosso assunto de hoje é reações químicas. As substâncias químicas elas podem se combinar umas com as outras e se transformar em novas substâncias. E a essas transformações a gente dá o nome de reações químicas. Reação química vai ser um fenômeno onde os átomos eles permanecem intactos, ou seja, eles continuam do jeito que estão, tá? Porque as moléculas iniciais são desmontadas e eles são reaproveitados para montar novas moléculas. Então, se antes da reação a gente tinha um hidrogênio, no resultado a gente vai continuar com esse hidrogênio. Ele pode estar só em uma nova molécula, tá? No nosso cotidiano, há muitas reações químicas envolvidas. Por exemplo, na hora que a gente está preparando alimentos, na hora que a gente vai comer esses alimentos, na hora da combustão em automóveis, por exemplo, quando aparece uma ferrugem, quando a gente fabrica alguma coisa, por exemplo, um remédio, a gente está cercado de reações químicas, tá? Quando a gente vai apresentar essa reação química, a gente vai fazer isso por meio de uma equação química, tá? A equação química vai ser a representação gráfica da reação. Então, a gente vai colocar os elementos que estão envolvidos na reação de forma abreviada e vai ver como ela aconteceu através de símbolos que já estão padronizados, tá? Então, a equação química ela vai representar a escrita que é usada pelos químicos para representar a reação. E ela vai ser usada universalmente, ou seja, em qualquer lugar do mundo, se você escrever uma reação, as pessoas vão entender, tá bom? As substâncias que participam da reação são chamadas de reagentes quando estão no primeiro membro da equação e elas é que vão reagir e vão sofrer a transformação. Do outro membro da equação, a gente tem os produtos, que são as substâncias que vão ser o resultado da reação. Então, vamos ver aqui. Quando a gente tem aqui, duas moléculas de gás hidrogênio que vão se juntar com uma molécula de gás oxigênio, a gente vai formar o quê? Duas moléculas de água. Então, do primeiro membro da reação, a gente tem os reagentes. Essa setinha aqui indica que a reação que está sofrendo uma transformação, tá? A setinha sempre apontada para o lado direito. E a gente tem o produto, que é o segundo membro da equação. Então, duas moléculas de gás hidrogênio mais uma. Por que uma? Porque o tá aqui escondido, né? Uma molécula de gás oxigênio se juntaram, reagiram e formaram duas moléculas de H2O. O que é H2O? De água, tá bom? Para a gente entender também um pouquinho das equações, para a gente entender por que os átomos eles não mudam, né? Eles só trocam de lugar na hora que faz uma reação, tá? A gente tem que entender a lei de Lavoisier, que é esse cara bonitão aqui, ó. O que é que Lavoisier disse? Numa reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, o que é que isso quer dizer? No sistema químico fechado, tá? A massa segue constante, ou seja, a gente tinha substâncias lá no início, sofreu a reação, elas se transformaram, mas a quantidade de massa daqueles átomos não mudou, tá bom, pessoal? Isso vai obedecer uma lei da natureza que ele também descobriu, que é a lei da conservação da massa, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá bom, pessoal? Essa aí é a lei da conservação da massa, é a lei de Lavoisier, tá? Entendendo essa lei, entendendo que a gente tem a reação, né? E dentro dessa reação a gente tem a equação química, onde o primeiro membro é o reagente, o segundo membro é o produto da reação, tá? Que a massa não muda. Vamos ver aqui quais são os tipos de reação química. Prestar atenção nesses tipos de reação, tá? Lê uma vez, lê outra vez, tá? Para procurar entender quais são os tipos de reação, para responder lá as questões, tá? Das atividades, pra gente não confundir. Então, vamos lá, que não tem confusão, A primeira reação é a reação de síntese
ou adição. Como é que essa reação funciona? Duas substâncias simples, elas reagem para formar uma substância composta. O que seria uma substância simples, professora? Ó, quando tem uma letra só, por exemplo, aqui é um carbono e aqui é um oxigênio. Esse número 2 aqui quer dizer que são 2 átomos de oxigênio. Quando o número é grande que vem antes, quer dizer que é o número de moléculas, tá? Então, aqui a gente tem 2 moléculas de hidrogênio. E dentro dessa molécula de hidrogênio, a gente vai ter o quê? Ó? 4 hidrogênios, 4 átomos de hidrogênio. Ó. 2 vezes 2, 4. Então, não vamos confundir. A molécula é o conjunto dos átomos. E quando ele tá sozinho, ele é o átomo, né? Um oxigênio, um hidrogênio, um carbono, tá? Então, aqui a gente tem o carbono, mais 2 oxigênios, formando o quê? O monóxido de carbono, é o CO2, que agora é uma substância o quê? CO2 já é uma substância composta. Por quê? Porque tem 2 substâncias aí, tá? Então, ó, 2 simples deram origem a uma composta, tá? É a adição. Então, se lá na questão tá perguntando como é essa reação, e tem 2 substâncias simples formando uma composta, ela é de adição, tá? Já a de decomposição, também chamada de análise, é quando uma substância composta se divide em 2 simples. Então, é o contrário da adição, né, pessoal? Lá, 2 simples faziam uma composta. E aqui, uma composta faz 2 simples. Também não tem erro, ó. Antes, lá no reagente, tá tudo juntinho. Quando chega no produto, separou. E cá de adição, os 2 estavam separados. Quando chegou no produto, se juntaram. Beleza, pessoal? Não tem segredo. Essas 2 são bem facinhas. Agora, vamos lá para simples troca. Olha o nome, é simples. Então, vamos lá. É uma reação onde uma substância simples, ela troca de lugar com um elemento de uma substância composta, tá? Olha, gente, é bem fácil também. Vamos ver qual é a dica. Ó, olha aqui nessa equação. A gente tem o zinco mais o H2SO4. Veja, o zinco, ele tá sozinho. Então, ele é uma substância o quê? Simples. E o H2SO4, né, tá todo mundo junto e misturado, então é uma substância o quê? Composta. Eles reagiram, tá? E na hora que sofreram a reação, olha o que aconteceu. O zinco trocou de lugar com o H2, ó. O zinco veio pra cá e o H2 aqui ficou sozinho. Então, isso é uma reação de quê? De simples troca. Porque uma substância simples, que era o zinco, trocou de lugar lá com o H2, que estava numa substância composta, tá, pessoal? Então, é simples troca. Já na dupla troca, ó, simples troca, a gente tinha uma simples e uma composta. Na dupla troca, a gente vai ter 2 compostas, tá? Elas vão reagir e vão trocar de elementos. E vão se transformar em 2 também compostas, tá, pessoal? Então, a diferença entre a simples troca e a dupla troca é que na simples troca a gente vai ter uma substância simples e uma composta no reagente. E aqui na dupla troca a gente vai ter 2 substâncias compostas, tá bom? E no produto também. Pra gente ver que teve uma reação química, né? Que a gente vai ter produto a partir de reagente, às vezes acontecem alguns fatos visíveis que confirmam essa reação, né? Tipo, pode sair gás, sair uma luz, pode mudar a cor, o cheiro, pode formar o precipitado, tá? E assim a gente sabe que aquelas substâncias reagiram visivelmente, tá bom, pessoal? Agora a gente vai para a parte que vocês mais amam, tá? Que é o balanceamento da equação. A gente viu na teoria que a lei de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. O mesmo número de átomos que começa, termina na reação, tá? E a gente vai usar essa teoria para poder balancear as nossas equações. Como assim, professora? Vamos ver aqui. Olha o exemplo aqui que a gente tem. Nessa primeira equação, a gente tem, ó,
carbono mais gás oxigênio, formando monóxido de carbono. A gente já viu essa reação aqui, que é uma reação de adição. Agora, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver se ela está balanceada. Se o número de átomos que tem no reagente é igual ao número de átomos que tem no produto. Vamos olhar. Quantos carbonos tem aqui? 1. Quantos carbonos tem aqui? 1. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Então, um lado tá igual ao outro. Perfeito, maravilhoso. Vida que segue, não faço mais nada, só acho bonito. Então, essa equação está o quê? Balanceadíssima. Já uma equação não balanceada é essa daqui, ó. Vamos olhar. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? Tenho 2. Aqui, 2. Quantos átomos de oxigênio eu tenho? 2. E aqui, quando não tem número do lado ou embaixo, quer dizer que é 1. Então, eu só tenho 1 oxigênio aqui. E aqui eu tenho 2. Então, algo de errado não está certo, né, pessoal? Nossa equação não está balanceada, tá bom? Então, como é que a gente vai balancear essa equação, tá? Vamos aumentar aqui, né, o nosso vídeo para a gente ir para o quadro. Então, vamos anotar aqui a nossa equação, ó. H2, né? Vamos anotar bonitinho, mais O2, né? Reage se transformando em H2O. A gente já viu que não está balanceada. Por quê? Temos 2 oxigênios aqui, 2 aqui, mas temos 2 oxigênios aqui e só 1 aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui para balancear essa equação, tá? A gente vai utilizar um método que é chamado do método das tentativas, tá? Ele tem um nome bonito para dizer que você vai tentando até acertar, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, se eu colocar um 2 aqui na frente do meu hidrogênio, eu tenho que 2 vezes 2 vai ser 4. Então, eu vou ficar com 4 hidrogênios. E aqui eu continuo com 2 oxigênios, tá? Se eu botar o 2 aqui na frente também, tá? Vamos ver se vai resolver os meus problemas. 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênio. 4 hidrogênio, né? 2 vezes 2, 4. Então, a gente continua com 4 hidrogênios. Aqui a gente tem 2 oxigênios. 2 vezes 1, né? Lembrando que sempre que tá vazio, né? Não tem nada aqui embaixo, é 1. 2 vezes 1, 2. Então, agora eu tenho 2 átomos de oxigênio e 4 átomos de hidrogênio. Então, eu fiz uma mudança na minha equação para poder balancear, para fazer com que um lado fique igual ao outro. E agora eu consegui, tá? Só adicionando esse número 2 na frente, tá? É importante lembrar, pessoal, que esse número pequeno, ele é chamado de índice, tá? E esse número grande, ele é chamado de coeficiente. Então, o que vem na frente é o coeficiente da equação e o embaixozinho é o índice. A gente já viu que esse aqui indica o número de moléculas e esse é o número de átomos que está na molécula, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Vamos lá para seguir com a nossa aula. Vou diminuir o vídeo novamente. Vamos lá. A estequiometria, tá, pessoal? A estequiometria é a relação numérica, tá, das quantidades de reagentes e de produtos, tá? O que é o reagente? É as substâncias que vão reagir e vão formar aqui o produto. Reagente sempre no primeiro membro da equação e produto sempre no segundo membro da equação, tá? A estequiometria vai também obedecer à lei da conservação das massas. O que é que dizia a lei da conservação das massas? Que a massa do reagente é igual à massa dos produtos. A gente não cria nada, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Então, as reações químicas, elas combinam, né, proporções de compostos químicos, né? Já que a matéria a gente não pode criar nem destruir, né? Ela sempre se transforma, tá? Então, quando você começar com a quantidade de elemento na reação, a gente tem que continuar com essa quantidade, tá? No produto.
E para isso, para a gente saber como funcionam essas proporções, né, a gente vai utilizar os cálculos estequiométricos, tá? E para a gente calcular, para a gente fazer esses cálculos estequiométricos, a gente vai seguir uma ordem, tá, pessoal? Para a gente realizar os nossos cálculos. O primeiro passo é a gente escrever a reação química do processo. O segundo passo é a gente ver se está balanceada ou não. E o terceiro passo é a gente montar a proporção, a gente saber a massa de cada molécula, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver aqui no exemplo, que é a combustão do monóxido de carbono, tá? A gente tem o quê? CO, monóxido de carbono, mais oxigênio, gás oxigênio, né? Reagindo, formando o quê? O CO2, né? Que é o dióxido de carbono, tá, pessoal? Vamos aumentar aqui agora o quadro. Sim, vamos aumentar o quadro, né? Isso. Pra gente ver. Olha aqui como é a nossa equação. Monóxido de carbono reage com gás oxigênio formando CO2. Deixa eu trazer mais pra cá, porque fica a luz aqui atrapalhando. Então, vamos lá, ó. CO mais O2 reage formando CO2, tá? Não adiantou nada não, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver se está balanceada. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 1. Do outro lado, 1 também. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, então eu tenho 3. E desse lado aqui eu tenho 2. Opa, algo de errado não tá certo de novo. Aqui de um lado eu tenho 3 e aqui desse lado eu só tenho 2. Então, vou ter que fazer o quê? O método das tentativas para balancear a minha equação. Vou olhar aqui para ela. Esse oxigênio eu não mexo. Primeiro eu vejo se eu mexo na primeira substância. Se já der certo aqui, eu nem mexo aqui. Então, vamos colocar um coeficiente. Vamos colocar aqui um 2 na frente do meu monóxido de carbono. Fazendo com que eu tenha o quê? 2 carbono e 4 oxigênio, né? 2 aqui, tá? Aqui no meu produto, eu também adiciono o coeficiente, ó. Coloco um 2. Fazendo com que eu tenha 2 carbono, né? 2 vezes 1, 2. E 2 oxigênio, ó. 2 vezes 2, 4 oxigênio, né? 2 vezes 2, 4. Então, eu balanceio a minha equação, já que eu tenho 4 átomos aqui e 4 átomos de oxigênio aqui. 2 de carbono aqui, 2 de carbono aqui. Então, tudo tranquilo e tudo favorável. Balanceada a minha equação, eu vou olhar na minha questão, porque sempre ele vai dar as massas dos átomos na questão, tá? Então, aqui no nosso exemplo, a gente viu que a massa do carbono é igual a 12 e a massa do oxigênio é igual a 16, tá? São as massas. E aí, a gente vai calculando a massa de cada molécula, tá? A gente sabe a massa do átomo, então agora a gente quer saber a massa da molécula. Ó, quantos átomos de carbono eu tenho aqui? Eu tenho 2. Se a massa do carbono é 12, então eu faço 2 vezes 12. Ou 12 mais 12, né? Quantos oxigênio tem aqui? 2 vezes 1, 2. Então, qual é a massa de um oxigênio? É 16. Então, a gente faz 2 vezes 16, tá? Então, essa daqui, a gente vai saber qual é a massa da molécula inteira, tá, pessoal? De monóxido de carbono, essas duas moléculas. Qual a massa? Então, a gente vai contar, ó. 2 vezes 12, 24. Mais 2 vezes 16, 32, tá? Então, a massa da molécula inteira é 58 gramas, tá? A gente só fez conta de multiplicar e de somar, tá, pessoal? Vamos ver agora a massa do gás oxigênio, ó. Quantos átomos de oxigênio eu tenho?
2. Qual é a massa de um oxigênio? 16. Então, 2 vezes 16 é 32 gramas. É a massa do meu oxigênio. Somando tudo, 58 mais 32, eu tenho o quê? 88 gramas. É a massa do meu reagente. Lembrando que esse lado tem que estar igual a esse, né? Por causa da lei da conservação das massas. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, vamos ver qual é a massa dessa molécula aqui, né? Quantos átomos de carbono eu tenho? Eu tenho 2. Então, eu faço o quê? 2 vezes. Qual é a massa do carbono? 12. Mais, quantos oxigênios eu tenho? 2 vezes 2, 4. Então, mais 4 vezes. Qual é a massa do oxigênio? 16. Agora é só fazer conta. 2 vezes 12, 24. 4 vezes 16, 64. 64 mais 24, 88 gramas. Um lado é igual ao outro. Então, a minha equação está balanceada, tá, pessoal? Vou sair aqui para quem quiser dar um pause, copiar aqui. Beleza? Se não quiser copiar, aqui, ó, tem na apostila, tá, pessoal? E tem no slide também. Quem quiser dar um pause para copiar do slide aí. Beleza? Vamos lá. Além da gente utilizar o nosso balanceamento de equação para saber as proporções, a gente também utiliza a regra de 3 para a gente saber quanto a gente conseguiria obter de produto se utilizasse concentrações diferentes no nosso reagente, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui uma outra reação, vamos ver outro exemplo, tá? Qual é a pergunta? Ó, qual será a massa em gramas de água produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio? A gente vai seguir o mesmo passo a passo anterior, tá? Primeiro, a gente vai escrever a reação. Qual é a reação? Ó, gás hidrogênio mais gás oxigênio reage produzindo água. Tá bom, pessoal? Agora vamos verificar aqui, né? Se tá balanceado o negócio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? 2. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? 2. Até aí tá tranquilo e favorável. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? 2. Quantos átomos eu tenho aqui? 1. Não tá balanceada, né, gente? Aqui de um lado eu tenho 2, aqui eu tenho 1. A gente já fez, né, pessoal? A gente já fez essa equação, tá? O que que acontece? A gente coloca o coeficiente 2 aqui na frente do hidrogênio e outro 2 aqui na frente da água, né? E aí a gente balanceia a nossa equação. Porque, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênio. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. 2 oxigênio, 2 vezes 1, 2 oxigênio. Então, balanceadíssima, tá, pessoal? Agora vamos fazer o quê? Vamos ver as massas, né? Vamos fazer a nossa concentração. A massa do hidrogênio é igual a 1. E a massa do oxigênio é igual a 16, tá, pessoal? Então, vamos fazer conta. Ó, nessa primeira molécula, molécula de gás hidrogênio, quantos átomos eu tenho de hidrogênio? 2 vezes 2, 4. Qual é a massa do hidrogênio? 1. Então, a nossa primeira molécula tem 4 gramas. Segunda molécula de gás oxigênio. Quantos átomos eu tenho? 2.
Qual é a massa do oxigênio? 16, tá? Então, 2 vezes 16, 32 gramas vai ter a minha molécula de oxigênio. Então, 32 mais 4, 38 gramas vai ter esse lado da minha equação, o lado dos reagentes. Vamos ver o lado dos produtos, tá? Vamos ver a massa das moléculas, 2 moléculas de água, tá? Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 4. 4 vezes 1 mais. Quantos átomos de oxigênio eu tenho? 2. 2 vezes 16, né? Que é a massa do hidrogênio. Então, 4 vezes 1 é 4, 2 vezes 16, 32. Então, no final, eu tenho 38 gramas. 38 gramas de um lado, 38 gramas do outro. Nossa equação está balanceada. Vou sair aqui para vocês darem um pause e copiar, tá? Porque a gente vai fazer agora o quê? A regra de 3, né? Aqui eu vou deixar... Aqui, ó, quem quiser copiar aqui, ó, que é a conta. Também. Agora, vamos ver a questão, ó. Qual será a massa em gramas de água produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio, tá? Vamos ver. Vou apagar aqui, deixar só a minha equação, tá, pessoal? E vou colocar os valores aqui embaixo, só os valores das massas, tá? Das moléculas, ó. 4 gramas de gás hidrogênio mais 32 gramas de gás oxigênio produziam 38 gramas de água, né? Inicialmente. Então, o que é que ele quer saber? Se com 4 gramas de oxigênio mais 32 gramas de água, eu produzia 38. Com 8 gramas de hidrogênio, eu vou produzir quanto? E aí, a gente vai fazer a nossa regra de 3, ó. Vai fazer um x. A gente vai fazer 4 vezes x, que é igual a 4x, é igual a 8 vezes 32, né? Vamos ver quanto dá, ó. 8 vezes 2, 16, 6 sobe 1. 8 vezes 3, 18. 19. Não, 8 vezes 3 é 24. É 6 vezes 3 que é 18. R$ 246 dividido por 4, que é igual a 64, tá, pessoal? Então, quer dizer o quê? Que com 8 gramas de oxigênio, de gás hidrogênio, eu produziria 64 gramas ali de água. Tá errada essas contas ainda. Ó, que conta errada é essa, professora? Nenhum nem outro. É 8 vezes 2. Dá 256. Eu esqueci do 1 lá, né, pessoal? Agora sim, né? Vida que segue, é assim mesmo. É porque tá de manhã cedo. Pronto. Dá 64. Então, o que é que quer dizer? Se com 8 gramas de hidrogênio, eu consigo produzir com 64 de oxigênio. E a partir daí, quantas gramas eu consigo produzir de água, né? Só somar. 64 mais 8, né? 64 mais 8, que vai dar 72 gramas, tá, pessoal? É a nossa resposta final. Com 8 gramas de hidrogênio, eu consigo fazer 72 gramas de água, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Tem 2 questões aí pra gente treinar de reações, tá? Que é a questão 23 e a questão 24, tá, pessoal? Não esqueçam do que a gente aprendeu até aqui.
Até a próxima aula!